A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar um texto que fica em Gálatas, capítulo de número 4, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, do versículo de número 4, do versículo número 4 ao número 11. Diz assim: E vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vos tenha eu trabalhado em vão para convosco. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta, basicamente, que tem como seu tema central a justificação pela fé, assim como o livro de Romanos. Então, Paulo vem lembrar aos Gálatas de que a nossa justificação ela é unicamente pela fé e não pelas obras, e não por aquilo que venhamos a fazer, e não pelos nossos comportamentos estereótipos, mas sim pela graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós, irmãos, vivemos tempos difíceis em relação à igreja, assim como os Gálatas. Da mesma forma que os Gálatas estavam se desviando daquilo que Paulo havia ensinado, como diz aqui, vamos ler aqui a partir do versículo 6, olha só o que estava acontecendo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chama da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Jesus. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, seria servo de Cristo. Paulo está sendo claríssimo aqui, quando ele diz, porventura eu procuro agradar a homens. Infelizmente, meus irmãos, tem pessoas que estão vivendo um evangelho superficial, um evangelho estereótipo, um evangelho que ele se baseia unicamente em cumprir mandamentos humanos, como diz lá em Isaías. Esse povo que se aproxima de mim, com sua boca e seus lábios me honram, mas seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos humanos que maquinalmente aprenderam. É justamente isso que Paulo está trabalhando aqui em Gálatas, E o povo havia esquecido de tudo aquilo que Paulo havia ensinado, da justificação sobre a fé. É por isso que aqui no capítulo de número 4, ele vai fazer uma analogia entre o filho da escrava, e o filho da promessa, Ismael e Isaque. E ele vai dizer que ele compara a escravidão, o filho da escrava, ele está fazendo uma comparação à lei, às pessoas que estão presas aos rudimentos da lei. Tem uma passagem interessante aqui no capítulo 2, onde o próprio Pedro, ele está no meio dos gentios, ali no meio dos gentios, comendo, conversando com eles, de repente chegam os da lei, os judeus da lei, e ele pega e faz ele é muito dissimulado ali, ele sai do meio ali
dos gentios e se afasta, porque vem chegando ali os da lei. Tem muita gente que se comporta assim, né? Tem muita gente que fica muito à vontade quando não tem alguém olhando, quando não tem alguém lá do grupo dele, né, olhando a ele, está muito bem, mas quando o grupinho dele chega, ele se afasta, né? Porque ele vai, não, eu não posso me contaminar. É verdade, irmão, não posso me contaminar. Porque ele não está vivendo o evangelho genuíno, o evangelho do amor, né? Jesus, ele foi criticado porque ele comia no meio de pecadores, né? Ele frequentou casa de pecadores, porque ele foi trazer, ele é personificação das boas novas, né? Ele foi pregar o evangelho exatamente para aqueles que precisam, né? O próprio Jesus, ele nos ensina, ele falou que eu não vim para os sãos, né? Mas eu vim para os doentes, eu vim pregar para aqueles que são pecadores. Nós fomos chamados para pregar aos pecadores. E esses rudimentos, meus irmãos, da lei, aqui em Gálatas, o povo estava querendo voltar aos preceitos da lei, né? Pode ver aqui no versículo de número 4, no versículo número 10, ele vai dar, vocês estão querendo guardar dias, meses, tempos, anos, receio que vos tenha eu pregado o evangelho em vão. Tem muita gente querendo guardar tanta coisa. Mas quando se fala de nascer de novo, de se revestir de um novo homem, mortificar o velho homem, aí as pessoas acham difícil. O evangelho que tem sido pregado, meus irmãos, hoje, é o mesmo evangelho que estavam pregando aos Gálatas. É o evangelho superficial. É o evangelho das ordenanças humanas, né? Que as pessoas aprendem maquinalmente, né? E Paulo vai chamar isso de anátema, maldito, né? Ainda que nós ou um anjo do céu desse preguem um evangelho diferente desses que eu vos tenho apresentado, que seja anátema, maldito. Mas infelizmente o ser humano ele tende a buscar as coisas pelo caminho mais fácil, né? O povo judeu recebeu promessas de Deus maravilhosas, mas em alguns momentos eles foram fazer aliança com homens, né? Foram fazer aliança com outras nações, das quais Deus havia proibido, e as consequências disso foi a escravidão, as consequências disso foi o sofrimento, e tem tanta gente sofrendo porque vivem um evangelho que maquinalmente aprenderam. Nós precisamos viver um evangelho genuíno, o evangelho que Jesus apresentou para aquela mulher samaritana, lá no livro de João, capítulo 4, quando ele chega para aquela samaritana e diz, haverá tempo em que o Senhor buscará os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nós queremos cumprir muitos rudimentos humanos, muitas práticas humanas, tanta coisa estranha, meus irmãos, entrando dentro da igreja, porque as pessoas procuram sempre o caminho mais fácil. Qual é o mais fácil? Mortificar o velho homem, se revestir de um novo homem, ou você fazer doações, né? As pessoas estão usando o evangelho para tirar dinheiro das pessoas. E as pessoas, por outro lado, as pessoas também se sentem confortáveis em fazer isso. É muito mais fácil, porque elas acham, nós estamos cometendo os mesmos erros, meus irmãos, que Lutero tanto lutou lá atrás para a reforma da igreja, né? A venda de indulgências. As pessoas, no passado, lá no contexto de Lutero, as pessoas compravam, davam fazendas, davam terras, davam dinheiro, fortunas, para cobrir os seus pecados, né? Era como se fosse um sacrifício, né? Como acontecia lá na velha aliança, né? Que os sacerdotes faziam o sacrifício do animal, né? No contexto de Lutero, as pessoas estavam fazendo isso, as pessoas pagavam, né? Davam fazendas, davam gados, davam dinheiro para a igreja e para comprar o perdão não só deles, mas também de toda a família, né? E Lutero vem justamente trabalhar isso, a justificação pela fé. A justificação, meus irmãos, é unicamente pela fé, não pelas ordenanças que a sua igreja impõe a você, não pelas ordenanças que algum líder impõe a você, mas a justificação pela fé. E a justificação pela fé implica, meus irmãos, em um novo nascimento. E esse novo nascimento, ele vem de dentro para fora. Aí você me pergunta, como identificar alguém que nasceu de novo? Humanamente falando, nós não temos como identificar aquele que nasceu de novo. Nós fazemos, assim, alguma comparação com as escrituras, pelo comportamento da pessoa, pelas atitudes do dia a dia,
e nós tentamos entender e compreender que aquela pessoa é um servo, é uma serva do Senhor, mas o único que pode identificar quem é servo, quem é serva, que é um verdadeiro adorador, esse é só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque lá em Hebreus diz que a palavra ela é viva e eficaz, e ela consegue discernir os pensamentos e propósitos do coração, porque só Cristo, só o nosso Senhor, ele pode identificar quem são salvos, e ele vai identificar justamente aqueles que têm um coração aquebrantado. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha um coração contrito, né? Ele se identificava como pecador, ele reconhecia quando pecava. Foi um homem que cometeu falhas, né? Como todos nós cometemos, mas era um homem temente a Deus. Essa é a diferença do servo para o não servo, né? Dos filhos de Deus para os não filhos de Deus, né? Porque Jesus falou, eu vim para os meus, né? E os meus, ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberem, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós precisamos nos libertar, meus irmãos, dessa subleis que as pessoas estão querendo acrescentar nas Escrituras. E na maioria das vezes, as pessoas estão impondo coisas às pessoas para ganharem dinheiro, né? Para crescerem financeiramente, para fazerem fortunas. Essa semana eu vi um camarada falando que as pessoas precisavam buscar a Deus, não, precisavam adorar a Deus, né? E a maneira de você mostrar essa adoração é você reconhecer que tudo que você tem não é seu. É um bando de hipócrita, um bando de cães devoradores. Olha só por onde que ele quer chegar. Então, tudo que eu tenho não é meu, é do Senhor. Mas já que é do Senhor, por que não doar parte do que eu tenho para o Senhor, ou seja, para a conta bancária dele? Maravilha! E ele falou que Deus uma vez cobrou isso dele, né? E ele teve que tirar o dinheiro da poupança dele, todo o dinheiro da poupança, e doar para o Senhor. Oh, que maravilha! E os camaradas estão aí comprando um iate, comprando mansões. Ah, meu Deus, Mateus capítulo 7 está te aguardando naquele grande dia, meu camarada. E Jesus vai dizer para você, ó o que ele diz, naquele grande dia muitos chegarão a mim e dirão, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu orei pelos enfermos, e enfermos foram curados, em teu nome eu expeli demônios. E sabe o que Jesus vai dizer para você, atribulado cão do inferno? Vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E nós temos um monte desses por aí, meus irmãos. Fuja desses camaradas. O evangelho é simples. O que Jesus quer é que você mude o seu coração, o seu comportamento. Não adianta você ficar cumprindo rudimentos humanos que maquinalmente aprenderam. Está lá em Isaías 29:13, se eu não me engano. Né? Esse povo que se aproxima de mim, com sua boca e seus lábios me honram, né? Mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos humanos que maquinalmente aprenderam. Tem gente assim, o temor é cumprido por mandamentos humanos. Eu tenho que doar, eu tenho que ser dizimista, né? Eu tenho. Gente, tudo que nós venhamos a fazer para Deus não pode ser obrigado, não pode ser forçado. Tem que ser de uma forma liberal, tem que ser de uma forma espontânea. Até as boas obras, até uma doação que você vai fazer, até uma entrega de uma cesta básica, você tem que entender que você está dando, não é para ser salvo, é porque você já é salvo. Você entrega seu dízimo, né? Você dá uma oferta na igreja para abençoar a obra de Deus, para a igreja pagar o aluguel, pagar suas despesas, é porque Deus já tem te abençoado. Deus tem te abençoado, ninguém vai dar nada para Deus antes de Deus abençoar. Deus já tem te abençoado, é por isso que você tem para abençoar. Só que esses camaradas estão usando isso para enriquecerem. Nós temos que vigiar esses lobos devoradores que tem por aí. E o que eles fazem? Eles estão pregando um evangelho superficial, porque o evangelho genuíno ele confronta, ninguém quer ser confrontado em pecado. É o evangelho coach, é o evangelho do oba-oba, é o evangelho da igreja preta, é o evangelho das luzes, da fumaça, é o evangelho do entretenimento, é uma maravilha. Aí eles vão chamar isso, sabe o quê? De estratégia, mas isso é estratégia do cão, do diabo. A estratégia de Jesus era confrontar os pecadores.
Convertei-vos, raça de víbora. Essa era a estratégia de Jesus. Sabe qual foi a estratégia de Paulo? Confrontar, chamar a atenção do povo acerca do pecado. Os evangelhos vêm nos ensinando o confronto. A Bíblia nos confronta. A Bíblia é como um espelho que mostra o nosso pecado. Quando você for em alguma igreja e você não for confrontado acerca do seu pecado e que você precise mudar o seu comportamento, a sua vida, está alguma coisa errada. Se você for na igreja e sair de lá todo feliz, né, porque recebeu uma bênção, é prosperidade, você vai ser curado, aquela bênção que você espera vai chegar, e eles ficam jogando isso no ar, e as pessoas vão pegando, vão recebendo. Mas se ele falar lá de púlpito, você precisa parar de ser mentiroso, adúltero, você precisa parar de ser brigão, você precisa parar de ficar falando seus palavrões, você precisa abandonar sua bebida, seu cachaceiro, você precisa parar de trair a sua mulher, você precisa parar de comprar as coisas e ficar dando calote às pessoas, você precisa mudar o seu comportamento no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na comunidade que você vive. Você precisa mudar, porque o seu comportamento não é de cristão, não. O seu comportamento é de um atribulado filho do cão. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós precisamos ser o tempo todo confrontados. Uns mais duros, né? Às vezes é necessário falar de uma maneira mais dura, mais pesada, mas por mais manso que eu fale, isso varia muito da característica de cada pregador, por mais com maior mansidão que ele fale, ele está te confrontando. Billy Graham é um exemplo disso, ele pregava o evangelho, era o tempo todo confrontando. Quem estava atento e percebia a pregação de Billy Graham, via que era confronto ao arrependimento, precisava mudar os comportamentos das pessoas. As pessoas precisavam entender que o evangelho de Jesus transforma a nossa vida. Você não pode ser um cristão e continuar do mesmo jeito, meu irmão. E o evangelho que estão pregando aí é um evangelho da mesma coisa. É o evangelho que você entra nele e continua do mesmo jeito. As pessoas estão adaptando, estão trazendo musiquinha do mundo para dentro da igreja, estão fazendo entretenimento dentro da igreja para atrair jovens, é uma estratégia. Tem uma igrejinha aí, de uma cidadezinha aqui do Brasil, que está formando um monte de adepto com as heresias que eles estão trazendo lá de fora, os enlatados que estão trazendo lá de fora. Igreja essa, né, que uma das pastoras, né, dessa igreja fica lá imitando o leão de 4, né, imitando que está mijando, que é o leão da tribo de Judá, é o pessoal caindo no espírito. Meus irmãos, vá pesquisar na internet, vai ver, tem gente usando até técnica de hipnose na igreja, tem pessoas usando truques na igreja, né, para chamar a atenção das pessoas. Olhe vídeos, tem vários vídeos na internet, profissionais explicando. Eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus cura, eu creio que Deus liberta. Mas, meus irmãos, o que vai acrescentar na sua vida espiritual alguém caindo dentro da igreja, meu irmão? O que vai acrescentar na sua vida espiritual o camarada botar a pessoa lá durinha lá em cima, deitada lá e pisar em cima dela? O que vai acrescentar na sua vida espiritual o camarada ficar cuspindo na tua cara? O que vai acrescentar na sua vida espiritual, meu irmão? Essas coisinhas, essas maluquices que tem acontecido aí. Sabe o que vai acrescentar na tua vida espiritual? É mudança de comportamento. Enquanto você não mudar o seu comportamento, você vai continuar nas trevas. Porque haverá tempos em que o Senhor buscará os verdadeiros adoradores. Vou voltar a recitar o versículo de Isaías. Eu vou conferir aqui para os irmãos o texto. Isaías, capítulo 29, versículo de número 13, para fechar a nossa conversa. Isaías 29, 13. Pronto, é Isaías 29, 13, exatamente. Visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Aí as pessoas começam dando dinheiro, dando carro, deixando de vestir determinado tipo de roupa, porque aquela outra é pecado, essa aqui já não é pecado, e começa a inverter tudo. Já eu não posso fazer isso, não posso cortar cabelo, não posso fazer barba. Isso está tudo incluso aqui, meus irmãos.
Tudo incluso. A Bíblia diz que nós, em tudo que venhamos a fazer, deve ser com ordem e decência. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Façais para glorificar o nome do Senhor. As pessoas querem dizer qual é o tipo de roupa que você tem que vestir. Qual é a característica de um crente, né? O crente é aquele que usa terno, gravata. Esse é o crente. Se você tiver de calça jeans, uma camisa dessa aqui, ó, tá vendo? Você não é crente, você é menos crente, meu irmão. Você tem que usar aqui, ó, roupa até aqui, entendeu? Ó, gravata, paletó, bota a Bíblia debaixo do braço, aí você é crente. Oh, meu Deus. Ó, Isaías 29:13 para esse povo, né? E assim diz o Senhor, visto que esse povo que se aproxima de mim com sua boca, seus lábios me honram, seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos humanos que maquinalmente aprenderam. Vou dar outro texto aqui para vocês, que fica lá em Jeremias 17, versículo 9 e 10. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Muitas das vezes o nosso coração nos engana e nós acabamos trilhando caminhos errados, indo atrás dessa raça de víboras, por esses endemoniados, esses falsos pastores que tem por aí. Eu aconselho os irmãos a irem no YouTube, verem vários vídeos falando sobre essas loucuras que estão acontecendo nas igrejas, pessoas usando técnicas de hipnose, pessoas usando truques nas igrejas, né? A minha igreja já foi vítima disso, lá no Rio de Janeiro. Então, as pessoas fazendo truquezinho na igreja, né? Truque de hipnose, truquezinho de mágica na igreja para chamar a atenção, mas tudo isso aí, por trás de tudo isso aí é para arrancar seu dinheiro. Eles querem seu dinheiro, o negócio deles é dinheiro, né? Ele quer que você entregue para Deus, o dinheiro para Deus, entendeu, meu irmão? Nós temos que entender o seguinte, meus irmãos, a igreja precisa, tem muitos pastores sérios, tem muitas igrejas sérias que estão passando dificuldade financeira, né, que precisam pagar seu aluguel, precisam pagar suas despesas, mas nós temos que saber discernir quem são os pastores sérios. Agora vou dar uma dica para você. Igreja séria, pastor sério, não enche igreja séria não atrai multidões. Então vigie, compare sempre com a palavra de Deus. Jeremias, cuidado com o seu coração, meus irmãos, que você pode estar sendo enganado. Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho os corações e aprovo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o vosso proceder, segundo o fruto de vossas ações. Quando Deus está falando segundo o fruto de vossas ações, isso não quer dizer que Ele vai julgar você, que Ele vai avaliar você pelas suas ações, não. Deus, Ele avalia você pelo seu íntimo. Qual é a motivação? O que está levando você a fazer isso? É por aí que Deus nos avalia. Qual é a nossa motivação? Porque o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Que possamos, meus irmãos, todos os dias buscarmos a Deus verdadeiramente, né? Buscar a Deus em espírito e em verdade, e pedir mais do que nunca. Meus irmãos, nós estamos numa época de que está sendo pregado muita heresia, muito evangelho superficial, muito evangelho aí mascarado, e esse é o mais perigoso, esse é o perigoso. Às vezes eu lembro que a gente estudava na igreja sobre seitas e heresias. Misericórdia! Nós temos hoje aqui estudar as nossas igrejas, as ditas igrejas evangélicas, igrejas cristãs, que muitas vezes estão aí com o nome de igreja cristã, igreja evangélica, e estão pregando heresias terríveis e usando o nome de Deus em prol dos seus interesses e das suas vontades. Que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos abençoando, nos protegendo, nos dando discernimento para saber o que é a lei de Deus, o que é a promessa de Deus, o que eu verdadeiramente preciso fazer como cristão para ser uma nova criatura.
para ser identificado e reconhecido como um servo, como uma serva do Senhor, para que naquele grande dia que o Senhor vir buscar os verdadeiros adoradores, Ele me busque a mim e a você. Fique na paz, em nome de Jesus.